do metal, o mago da metalurgia Ian Brussell tenta criar um Thunderbird 62 com teto de plástico. O teto de plástico é como se fosse o santo graal da fabricação. É muito misterioso e muito delicado. Carros com teto de plástico têm uma longa tradição de chamar a atenção. Mas o excêntrico cliente de Ian não vai facilitar. A loucura de se trabalhar com o Victor é que ele está sempre me pressionando. Eu fui lá e disse, Ian, manda ver, vamos levar ao limite. Sim, capitão, levando ao limite, como requisitado. Com a pressão sobre ele, Tá tudo desmontando. Ian faz uma visita ao lendário customizador Gene Winfield. Todo dia é dia de escola. Até Albert Einstein disse que a gente aprende todo dia. No dia que para de aprender, começa a morrer. E depois, à medida que Ian continua a construção, o projeto se expande em todas as direções. Esse é um exemplo perfeito de como eu trabalho. Uma aventura rumo ao desconhecido. Tenho algumas ideias e alguns palpites. É hora de colocar em prática. Mestre do metal. Victor é um cliente das antigas. Eu fazia modificações aleatórias nos carros dele e ele se tornou o meu maior patrono. Rapaz, eu nem sei quantos carros eu construí para ele, mas se você olhar os exemplos de onde esse homem vai, os carros dele são o máximo. Em todo esse tempo que nos conhecemos, Ian tem sido capaz de realizar tudo o que eu sempre quis. O cara tem uma imaginação e uma forma de pensar que nunca vi em ninguém. Tudo que fazemos é arte. Estes não são carros, são obras de arte, são esculturas. Os carros do Victor são totalmente customizados, são formas de arte e ele confia em mim para seguir em frente com o meu design. Se funcionar, ele deixa rolar. Caso contrário, a gente parte para uma colaboração. Victor e eu fomos a uma exposição de carros no norte e lá estava o rei dos tetos de plástico de todos os tempos. Aparentemente, ele é o maior do mundo. O carro era impressionante. Victor disse que queria um. Então, eu tenho o que fazer. Aí eu disse, quer saber? Vamos para casa começar logo. O Victor não para de falar que quer um teto de plástico. O meu ouvido já está até doendo. Eu acho que a forma mais rápida de chegar lá é usar um dos nossos antigos projetos. Nós temos um velho T-Bird que nunca foi terminado. Eu acho que seria o candidato perfeito. O projeto do T-Bird, na minha ideia, deveria ser uma lancha de corrida com rodas. Seria um Thunderbird com um supermotor capaz de se transformar. Mas o Victor não estava satisfeito. Ele queria ir além e nós desistimos. O motivo pelo qual escolhi o Thunderbird é que, olhando para aquele carro, eu sabia que queria fazer uma loucura com ele. O legal nesse carro é que foi radicalmente customizado. A traseira inteira foi cortada e foi refeita. Ele tem um cockpit que levanta, o capô foi invertido e tem suspensão a ar. Acho que levar o projeto além disso é loucura. Eu considero pronto, o Victor quer mais. Nosso trabalho está evoluindo. A gente termina os carros e ele os corta de novo. A primeira tarefa em toda essa aventura do teto de plástico é descobrir como aquecer o plástico. As únicas dicas que eu tenho são escritos obscuros sobre como Ed Roth aquecia o plástico. Muitos dizem que era em forno de pizza, outros falam em ferramentas de aquecimento elétrico. O verdadeiro desafio é descobrir como aquecer tantos metros quadrados de plástico nessa quantidade. Eu tenho umas ideias. Usar chapa de metal, madeira compensada e ferro em ângulo com uma placa de alvenaria como isolamento. Eu tenho que construir um forno grande o suficiente para aquecer o plástico. Eu encomendei 2 compensados de espessuras diferentes. O mais pesado vai servir de forma para a resina de policarbonato quando inflarmos. O mais fino servirá como parede. Bom, a placa de marcenaria é isolante. E o aço galvanizado vai servir para refletir o calor e proteger a peça. O grande problema do forno é que não temos como testar, a não ser na prática. Eu vou construir, aquecer e ver o que acontece. Vou construir a estrutura para segurar as chapas de alvenaria e depois cortar a madeira compensada e a chapa de metal.
O grande lance desse teto de plástico é que eu vejo isso desde os 8, 10 anos de idade, em desenhos animados, que tinham carros com tetos assim. Como eles faziam aquilo? Eu sempre quis descobrir. Em cada projeto meu, eu tento ir além da minha habilidade. Essa experiência com plástico é o próximo nível. Eu nunca tentei nada assim. É um enorme desafio. Eu terminei com as chapas de metal. Agora vem a parte da poeira. Eu não sei a sujeira que vai fazer, então vamos descobrir. Vão ser mais ou menos 12 ou 15 chapas. Vai fazer uma bela sujeira. Existe muita opção para se construir um forno. Eu podia ligar para uma empresa de plásticos e resolver o assunto. Mas não é assim que eu trabalho. Eu quero descobrir como fazer o meu. Chegou a hora de ficar no meu chiqueirinho. É só colocar os parafusos assim, prender na madeira compensada e ficar tudo junto. Agora eu só preciso colocar 5 milhões de parafusos. O detalhe mais legal dos tetos de plástico é que são totalmente customizados. Eles não são vistos em nenhum outro lugar e são feitos à mão para cada veículo. Agora que os painéis prensados estão prontos, eles podem ser retidos na estrutura de ferro em ângulo. Eu coloquei 3 colunas de cada lado. Assim pode flexionar, mas definitivamente não vai desmontar. O próximo passo vai ser usar o resto do ferro em ângulo e criar uma moldura para a estrutura que vai ser a tampa. A tampa vai ser formada por pedaços prensados diferentes. Tudo tem que encaixar, então eu vou terminar a solda pesada aqui e levar para o local. O resto é só parafuso e madeira. O grande desafio é descobrir como aquecer o plástico, e eu estou sem ideias. Ian veio aqui e eu perguntei do que você precisa. Ele disse que precisava de um forno e eu disse ok. Agora precisamos de um forno de 2,5 metros. Estamos na casa do Victor. Trouxemos o grande forno para cá. Eu vou tentar fazer um formato de gota. Li a respeito de diferentes plásticos e cada um tem a sua característica. Eu escolhi a chapa acrílica de plexiglass de 9 milímetros de espessura. Tem 1,5 por 2,5. O plástico precisa de alguma coisa para manter sua forma enquanto aquece. A ideia da tábua e do anel de retenção é manter uma base sólida. As bordas permanecem perfeitamente planas e a parte interior se aquece e expande. A minha ideia com essa chapa base é fazermos 4 ou 5 tetos diferentes. Todos seriam bem-sucedidos, seriam intercambiáveis e Victor poderia escolher o que quisesse. Eu estou criando um balão com madeira e componentes de plástico, tentando torná-lo hermético. O silicone vai ajudar a selar. O silicone parece selado, todos os encaixes de ar estão no lugar. Está tudo parafusado. O desafio é descobrir como aquecer o plástico. Eu estou sem ideias. Falei com o Victor sobre isso. E ele disse, vamos precisar de algum dispositivo de ignição ou elementos. Eu disse, eu tenho o elemento perfeito, só deixa eu acabar de fazer meus bifes. Acho que a família dele faz muitos churrascos. Eles fazem muitas coisas juntos. Saem de férias e costumam viajar de trailer. Eles têm 2 churrasqueiras comerciais enormes. Ele acha que vai dar conta. O Victor e eu compartilhamos algumas características, mas eu acho que a churrasqueira é um exagero. Ele está convencido de que vai funcionar. Tudo que eu tenho que fazer é tentar. Cada churrasqueira tem 2 tanques de propano. Então, temos 4 tanques de propano de 15 e 18 litros, ou seja, capacidade suficiente. Se os tanques conseguirem aquecer o volume de ar necessário, então é provável que funcione. Só precisamos tentar. Se vamos ter a quantidade certa de calor ou não, vamos descobrir. Eu construí o forno inteiro sem a tampa.
Nós estávamos preparando tudo e, de repente, me ocorreu que, com a tampa, não daria para ver nada dentro da caixa. Isso seria um problema. Eu trabalhei numa fundição onde havia uma estufa enorme. Tinha uma vigia perfeita para ver lá dentro. Eu vou abrir um buraco na caixa e fazer uma portinha, como a daquela estufa. Eu abri algumas vigias na caixa e temos 2 churrasqueiras. Vamos tocar fogo na Babilônia. É bem quente. Vamos colocar a tampa. Seguindo a linha da baixa tecnologia, eu tenho tubos, medidores simples e encaixes para o ar. A ideia é criar uma fonte de ar controlada para inflar essa coisa. A temperatura máxima é de 190 graus centígrados para esquentar o plástico. Eu tive a ideia de usar um termômetro a laser perfeito para verificar a temperatura. E sim, as leituras são compatíveis. Está aquecendo e parece que vai rolar. É bem estranho, porque à medida que a chapa de plástico esquenta, ela começa a deformar e parece que está empenando. Então, só precisamos colocar um pouco de pressão de ar. Ian foi estrategicamente injetando o ar e aquecendo, e eu fui lá, saí de um projeto em que estava trabalhando e disse: Ian, manda ver, vamos levar ao limite. Sim, capitão. Levando ao limite, como requisitado. Não deu certo, não. Desligado. Eu olhei pro lado por um segundo e foi tipo... Que parada é essa? Em 2 minutos, o plástico começou a se retorcer. Eu vi a cara do Ian e era tipo: o que foi que você me obrigou a fazer? Eu desliguei tudo. O plástico vai derreter e não vai ser bom. Eu dei uma espiadinha rápida pela vigia, mas não conseguia ver o que estava acontecendo. Eu só vi a chapa de metal. Eu não entendi o que aconteceu. Parece que ficou tudo estraçalhado. Tá tudo desmoronando. Eu não sei o que fazer. Eu enfiei meu braço no forno para sustentar a chapa e dar uma olhada. E estava tudo destruído. Temos que levantar a chapa e ver o que deu errado. Parece que o metal e a madeira se soltaram da tampa da caixa. Destroçou a tampa toda. Na verdade, nós danificamos e empenamos o primeiro molde. Eu disse pro Ian aumentar a pressão e isso foi um erro, mas é um bom começo. Esse molde era 2 vezes maior antes da tampa quebrar. O que aconteceu foi que perdemos pressão do ar e encolheu. Que porcaria. Para a maioria das pessoas, parece um fracasso total. Eu vou tentar melhorar. Isso tem tudo a ver com o meu processo, porque eu não sei com o que eu estou trabalhando. Na maioria das vezes, eu não sei para onde estou indo. Foi aqui que falhou. O plástico se soltou da placa de suporte. Dá para ver que está mais levantado de um lado. Bom, pelo menos isso prova que a teoria funciona. Esse processo todo é misterioso. O único cara que eu conheço que pode explicá-lo é Gene Winfield. Gene Winfield é um customizador da velha guarda que faz isso desde os anos 50. Ele já esteve lá, ele já viu de tudo. Então, se eu preciso de conselho, ele é o cara. Fiquei feliz do Ian ter vindo aqui hoje para saber como se faz uma bolha de plástico. Já fiz várias e várias durante todos esses anos, construindo carros. Eu dou seminários sobre metalurgia no mundo inteiro. Na verdade, eu quero ensinar as pessoas a propagar essa técnica. Todo dia é dia de escola. Até Albert Einstein disse que a gente aprende todo dia e no dia que para de aprender, começa a morrer. Quando eu vi o seu forno, eu percebi que estava no caminho certo. Eu pensei, peraí, eu posso fazer isso. É isso mesmo. Literalmente, você tem um tubo com furos. Então, quando acende o fogo, acende o gás. Eu fabriquei este quando estava fazendo Blade Runner. Construí 25 carros para o filme. E eles tinham para-brisas, não eram formas muito complexas. Tinham só uma pequena curva e construímos plugs e drapeados. E ficou com um formato suave. E você usou acrílico, plexiglass comum? Sim. E quando eu fiz De Volta para o Futuro 2, eu fiz a Ferrari, a suposta Ferrari. Tivemos que comprar material especial. Era cinza fumê, mas tivemos que comprar material de 1,5 metro. Ver a oficina do Gene e seus projetos me deixa muito animado.
Eu quero construir coisas legais, e só de estar com pessoas que exigem mais de seus cérebros já é uma ótima experiência. Essa é toda a inspiração para o meu projeto. Ver o que você e a sua equipe estão conseguindo fazer é realmente inspirador. Eu construí o Pacifica originalmente para a Ford Motor Company em 1962-63. Depois viajei com uma Ford Custom por todos os Estados Unidos. Eu queria o motor embaixo do vidro, então construí um molde que eu alterei 2 ou 3 vezes até acertar. E o resultado ficou muito bom. Uma dica que o Gene me deu e que eu consegui ver é manter a temperatura, sabe? Tem que ter muito cuidado com a forma como o material aquece, porque se tiver um ponto de calor vai deformar. Então, tenho que manter a pressão do ar baixa, a temperatura alta e depois... Coloque a cartolina lá para não atingir diretamente o plexi quente. Eu uso uma cartolina, eu corto em formato de diamante ou de estrela e grampeio. Quando o ar bate, se distribui uniformemente em todas as direções. Tudo que eu fiz foram ideias que eu tive sozinho. Depois de conversar com o Gene, ele me deu umas dicas. E tem sido bem sucedido por várias vezes. Isso me faz pensar que eu consigo fazer isso. Quando eu vi o seu teto de plástico, eu penso nisso desde os meus 15 anos de idade. Eu pensava, como é que eles fazem Você também isso? pode fazer. Claro, afinal você não usa nenhum aparelho a vácuo nem nada. Eu acho que o Ian é um bom artesão. Ele é criativo e vai fazer um trabalho fabuloso. E acho que ele vai voltar e refazer a bolha de novo e de novo até ficar perfeita para o T-Bird. Não deve ter problema. Conversar com o Gene por um tempo e entender como funciona o processo de fabricação dele tem tudo a ver com o meu. É um lance tipo, faça você mesmo. Vendo o que ele conseguiu, eu acho que consigo também. Toda a estrutura de madeira foi redimensionada. Está mais grossa. A ideia é não distorcer. Eu reforcei tudo. Eu usei esse ferro em ângulo mais pesado e coloquei uma moldura toda nova. Também tenho 2 travessas para reforçar o centro. As anilhas em torno da moldura vão ajudar a prender a madeira. O aço vai manter a estrutura unida. É uma unidade grande e pesada. Precisamos manter o plástico sob controle. Está mais pesada do que antes. Nós colocamos rodas em todo o conjunto para levantar a tampa sem fazer força e não errar. Eu criei uma área para colocar um pequeno sensor de temperatura. Instalei um sensor de pressão de ar na entrada para tentar manter o ar parado. Eu não sei se vai fazer efeito. E acabei de colocar umas placas de alvenaria para fechar a abertura de ar na frente e nas 2 laterais. Eu fiz marcas dentro da caixa para ajudar, porque eu não sabia qual seria o tamanho. Eu estava olhando por um parafuso na parede, tentando medir. Até onde eu entendi, o importante é manter a temperatura e inflar para que a peça não danifique. A temperatura tem que ficar constante em toda a superfície. Forno é forno, mas não conseguimos fazer nada muito preciso. Nós determinamos uma mesma distância das paredes. Os tanques de propano estão cheios, todos os queimadores funcionando corretamente. Então, o meu plano desde o começo é aumentar a temperatura lentamente. Pré-aquecer uns 93 graus e em 10 minutos aumentar a temperatura. Subir para 150 num período de meia hora e deixar cozinhar. Tudo isso é uma experiência. Queremos terminar o processo, claro. Mas é um aprendizado e nós vamos em frente. A maneira do Victor de construir é bem engraçada. Ele pinta um carro 5 vezes até ficar satisfeito. Sem eu saber, o carro foi pintado. Esse T-Bird é uma peça em evolução. E ele o terminou até um certo ponto. Deve estar tentando chegar a uma aparência externa final. Eu acho que quando eu instalar o teto de plástico, vai estar prontinho. Desde o começo, Victor queria ver o que estava acontecendo lá dentro. Eu me deitei no chão e observei. Tem o meu sistema. Aí ele chegou com um espelho, herança de família, que foi do bisavô dele. Não dava para ver o que acontecia embaixo, estava muito quente. Eu disse para usar um espelho. Quer usar esse? Ele já atravessou 10 gerações. Para você ver o quanto estou comprometido com a causa. Posso perder a minha herança, mas pelo menos faremos a droga do teto de plástico. Ele arrumou um jeito de colocar o espelho por baixo para ver o que estava acontecendo. Coloquei embaixo e, na verdade, conseguimos ver a bolha sendo soprada.
Não conta pra minha mulher que eu usei, mas obrigado por me lembrar de levá-lo de volta pra dentro. E envolvê-lo de novo. Acho que o espelho trouxe sorte pra gente. O meu plano está funcionando. O calor está lento, a pressão do ar está baixa. Não tem mais de 3 PSI em qualquer ponto. É uma pressão muito pequena. E o plástico está tomando uma bela forma. Esse é o melhor até agora. Não há deformidade, como a que vimos na primeira tentativa. Esse daí tá bom pra caramba, cara. Tá muito bom. Levantamos a tampa e ficou perfeito. Parecia mágica. Muito melhor do que eu esperava. Olha só pro tamanho dessa curvatura. Isso ficou muito bom. Toda a minha vida eu esperei por esse momento. Toda a minha carreira. Olha essa porcaria de frente, cara. Bingo! Colocamos o plástico no carro, o contorno na frente e atrás. Acho que já é parte do carro. Ficou perfeito. É a bolha certa para esse carro. Tá perfeito. Perfeito. Colocamos a bolha no carro há 15 minutos. Tá todo mundo elogiando. Uau, foi uma grande experiência. Mas o Victor quer aumentar o tamanho. Ele quer algo melhor que isso. Quando vi a bolha, pensei, alcançamos nosso objetivo. Se fôssemos pessoas normais, nós diríamos, pronto, vamos embora, acabamos. Só que não. Tecnicamente, maior significa mais calor, mais pressão de ar, mais tempo no forno. E nós já provamos que isso leva a um desastre. A gente se saiu muito bem com a última bolha. As proporções estão certinhas. Conversando com o Victor, ele disse que quer aumentar. É assim mesmo. Vamos tentar. Com mais calor do que nunca e mais pressão do que nunca. Vamos ver se a gente obtém a maior forma possível com esse forno. Estamos seguindo o mesmo procedimento das outras vezes. Agora, porém, eu vou deixar cozinhar muito mais tempo. Do jeito que está indo, essa bolha é capaz de ficar melhor que as outras. Eu só não quero chegar perto demais da chama, porque aí é morte certa. Ainda é muito tenso. É um território desconhecido. Até que temperatura dá para ir? Quanta pressão você pode injetar? Vamos ver a que temperatura chega. Essa bolha é enorme e está chegando muito perto das grelhas das churrasqueiras. Meu plano é desligar o calor e, em seguida, injetar ar. Assim não vai ter chama, só ar quente. Houston, temos um problema. Tá legal, vamos tentar resfriar. Acho que dá pra salvar, mas eu não tenho certeza. Dá pra ver que a borda está torta. Temos problema. Putz. Eu não sabia quanta força uma pressão tão baixa podia exercer. Eu fiquei impressionado ao ver como aço e madeira deformam sob a pressão do ar. Eu não sei no que isso vai dar. Está no flange, o que não é legal. O flange vai ficar um pouco empenado. É parecido com a primeira falha, só que menos drástica. Agora temos que resfriar. Eu vou levantar a tampa e deixar o ar circular. Eu estou mantendo a 3 PSI. Eu levantei a tampa e a bolha estava ótima, estava enorme. Melhor do que eu esperava. Acho que tem 60 centímetros de altura. Caramba, que maneiro. É uma cúpula e tanto, essa que temos aqui. Dá pra ver uma pequena falha, mas no geral, dá pra aproveitar. É bem grande. 55 centímetros. A outra tinha menos de 40, então é um aumento bastante significativo. Estamos colocando o teto no carro e ele é bem grande. Afasta só para dar uma olhada. É um carro bem diferente. É alto demais para ele. Quando vi a bolha pronta, eu pensei, se podemos fazer qualquer coisa, podemos esticar um pouco mais.
Essa missão de aquecer e inflar o plástico é só uma fração de onde queremos ir. Já temos o teto de plástico. Agora vamos construir um carro apropriado para isso. Nesta segunda, não... Victor quer ir além e além. Ele quer mais. Estávamos sentados olhando para o carro, tendo ideias, e ele me vem com um teto de plástico giratório. Eu disse, ok, Ian. Esse aí vai girar, subir, descer e girar. O Victor fica falando sobre um monte de conceitos ridículos. Ele veio até a pessoa certa. É isso que eu faço, então vamos cair dentro. O Victor me explicou que estava querendo o conceito mais rápido e mais barato possível. Então eu tenho que provar que funciona para seguirmos em frente. Como não existe uma loja de peças para tetos de plástico giratórios, bom, pelo menos não que eu consiga me lembrar, eu fui até o meu amigo Bill, que tem uma pilha de sucata. Eu acho que posso fazer alguma coisa. Estou procurando um tubo de aço para funcionar como um telescópio. Eu quero fazer um sistema como o de qualquer antena com sistema telescópico, que sobem progressivamente. A ideia é ter vários estágios e precisa ser extremamente forte. A minha ideia é que deveria ser como uma roda dentada com um motor aqui, para movimentar a corrente e girar todo o sistema. Da forma como imagino o funcionamento desse mecanismo, vou precisar de 3 ou 4 tubos concêntricos. Tem que ocupar pouco espaço e ser extremamente forte. Precisa ser super resistente. Não sei quanto peso vai ter, mas o efeito de alavanca sobre o pino pivô vai ser muito grande. Eu posso fazer em forma de U, como uma cela, e colocar um pivô por aqui. Ficaria nessa posição e inclinaria para cima e para baixo, além de girar. Quase como um touro mecânico. Podemos comprar qualquer coisa, sistemas hidráulicos, motores, tudo. Eu tenho que ter certeza que essa coisa é capaz de funcionar. Para fazer esse sistema girar, eu acho que um mecanismo de corrente seria bom, porque daria a oportunidade de afastar o motor do sistema pivotante. É isso que eu estou usando. Resumindo, é um conceito muito doido. Eu tenho que montá-lo com um orçamento baixo, rápido e sujo, e provar que funciona. Quando cheguei para trabalhar, eu percebi que o carro estava atrapalhando. Eu tenho que cortar um pedaço enorme do automóvel para que o sistema funcione. O Victor estava tão orgulhoso do trabalho de pintura em folha de ouro, sabe? O carro ficou muito bonito. Então, eu enviei um pedaço para ele. Foi o seu trabalho de pintura favorito. Eu quero que ele guarde um pedaço. A ideia original era erguer o sistema com mecanismo hidráulico ou coisa parecida, mas não teve espaço. Dá para ver quanto espaço temos agora, mas quando abaixo o carro... O lance legal é que esse carro está sobre airbags. É uma enorme quantidade de peso que está baixando no chão. Então eu acho que eu vou usar isso ao meu favor. A única maneira de fazer com que se movimente é usando o diferencial como o propulsor. Então, à medida que o carro abaixa, o diferencial levanta esse mecanismo. Viram só? É como se fosse um trem de pouso. Quando o carro abaixa, a bolha se abre automaticamente. Cortei a carroceria e agora tenho que encaixar a manga do rolamento externo. Está funcionando bem porque vai ser soldada direto na travessa que eu usei para os airbags anos atrás. Parece que está tudo dando certo. É muito simples, só tive que ir colocando os tubos, levantando e abaixando a suspensão e aparando até caber. A cela não está funcionando por conta própria. Foi projetada para trabalhar com a alavancagem da grande cúpula presa a ela. Então eu estou colocando uma haste para simular o efeito de alavanca que vai estar lá no final. Subindo. Se olhar bem, dá para perceber que isso aqui está subindo na traseira do carro. E aí entra o pivô. Eu disse, e aí entra o pivô. Eu acho que tá preso.
É. Viu? Muito legal. E agora desce. Iha! O grande segredo nesse caso é lubrificar tudo. É metal sujo e enferrujado. Assim que eu dei uma lixada e coloquei graxa, funcionou muito bem. Ah, olha só, bem mais suave. Eu tô bem feliz. O sistema tá funcionando melhor. A cada vez que eu levanto, fica mais suave. Para um leigo, pode parecer complicado, mas eu chamo de sucesso. Eu já tinha essa ideia na cabeça e tá funcionando. Isso é ótimo. O movimento de subida e descida está perfeito, mas ainda não terminamos ele. Eu quero muito que o sistema gire. Eu vou fazer o que for preciso. O próximo é um anel de apoio para segurar a cúpula de acrílico. Não é nada demais, é só um tubo retangular reforçado de 1x3. Bom, o plano para dar o formato do anel é usar a mesma tábua de madeira que nós usamos no forno original. Assim, eu vou ter certeza de que o contorno corresponde ao da bolha de plástico. Eu acho que a parte mais difícil vai ser este raio mais aberto, aqui na frente. Acho que eu vou colocar um tubo em um rolo e criar um arco gradual por aqui. O segredo do curvador é que ele faz círculos perfeitos. Ali eu tenho uma elipse, como uma espiral. Então, eu vou ter que pegar a forma circular e ajustar. Tem uns raios diferentes nele. Vou precisar da serra. Vou ter que cortar de centímetro em centímetro e dobrar num raio justo nos cantos. O negócio aqui, você pode ver como era, mas ao cortar, temos um raio mais justo. A ideia é ir aparando até encaixar. Agora eu vou soldar tudo isso, porque vai dar bem menos trabalho de acabamento. Não acumula muito material, como na solda MIG. Vai demorar um pouco mais, mas vai diminuir o tempo de acabamento, porque vai ter toneladas de solda nesse lugar. Se você der uma olhada, vai perceber que estamos bem perto. Eu só tenho que colocar mais um pedaço. Eu vou botar esses tubos para dentro. Vamos ter uma junção muito forte na frente, onde eles se encontram. De volta à parte traseira, eu vou colocar uma placa de apoio enorme, que vai encaixar perfeitamente aqui. Assim eu espero. Assim que eu instalar o plástico, eu vou passar por essa série de furos e botar uma vedação de borracha. Dessa forma, o metal nunca vai tocar no plástico. Vai ficar sempre em contato com a vedação de borracha. Eu sabia que ia dar um nó em algum momento desse projeto. O lance do motor com engrenagem, é claro que ia dar uma trabalheira. Porque esse motor precisa de muito espaço. Eu tinha certeza de que o motor seria um drama nesse carro. Então eu cortei várias chapas e parti para um mecanismo simples de elevação. O sistema está funcionando bem, mas ainda pode melhorar muito, é claro. Mas aí, fala sério, ele funciona, né? Tá meio solto, mas funciona. O anel que eu criei para prender essa monstruosidade é um anel retangular de aço de 2,5 por 5 centímetros. Eu uni ele no centro com um pedaço de 20 centímetros. E aqui na parte de trás eu coloquei no carro e cheguei a essa grande peça de metal pesada. Essa é a parte com o pivô. Depois eu coloquei suportes ao longo da lateral e também esses dois braços aqui para ter um pouco mais de apoio no tubo. A peça pesa uns 27 quilos e tem
1,5 metro de largura por 2,5 de altura. Eu tô conectando tudo ao motor nervoso. Victor e eu já fizemos tantos projetos juntos que ele sabe que seus carros vão ser cortados. Eu vou fazer o seguinte. Vou abrir um buraco nas portas, modificar isso, colocar o anel e vai se tornar parte do carro, em vez de alguma coisa que foi colocada em cima dele. A verdade é que tudo isso está na fase conceitual. Essas bolhas são tão delicadas que eu não quero arruinar as que ficaram boas. Eu trouxe a danificada para experimentar, então se falhar, não se perde nada. Ainda não está perfeito, mas funciona. Se levantar o plástico e girá-lo, vamos procurar o Victor para dar o acabamento. Literalmente, o carro levanta e dá uma bela girada. É maneiro. Eu nunca tinha visto isso. Provavelmente por uma razão. Eita, ele soltou da base, que droga. É como se fosse metade carrossel, metade Thunderbird. Eu tenho que ajeitar. Ainda tá meio solto, mas demonstra o conceito do Victor perfeitamente. É, funciona mesmo. Eu vou levar pro Victor e ver o que ele acha. Beleza, eu trouxe o carro de volta pro Victor. Vamos ver o que ele acha. Ainda tem uns probleminhas, mas no geral, eu acho que vamos dar um jeito. É muito difícil saber como o Victor vai reagir a tudo isso. Eu sei que ele gosta de coisas diferentes, mas também sei que ele quer ver tudo funcionando corretamente. Quando cheguei com o reboque, eu vi que o Victor não estava com uma cara muito feliz. Digamos assim. O carro chegou, estava metade desmontado, com um monte de espuma preso a ele. Quando vi o carro pela primeira vez, ainda estava em estado bruto. Quero um sistema que abra e gire a cúpula. E que seja seguro. Foi isso que nós combinamos e é isso que eu quero ver. Tá tudo aí e funciona. É isso. Eu só preciso saber se você gostaria que ele girasse ou não. Com que velocidade abre e com que velocidade gira? Olha, ele gira muito rápido. Rápido, tá? Mas quanto? Como se quisesse matar alguém. Eu vou mostrar a rotação. Só peço que se afaste enquanto eu ligo. Ele ligou e girava muito rápido. Quase arrancou a minha cabeça algumas vezes. Mas só de ver aquele conceito bruto fez com que a mente dele viajasse numa direção totalmente nova. Ao fazer o teto de plástico, eu acho que queimei algum fusível da mente do Victor. Sei lá, agora ele quer ir mais longe. Tá falando de conceitos malucos e nós só estamos no início da etapa seguinte. Versão brasileira Audiocorp.